Quando Deus falou a Moisés do meio da sarça ardente, ele revelou algo que transcende o tempo e a compreensão humana. Eu sou o que sou não foi apenas uma resposta, mas uma declaração de soberania e eternidade. Esse nome carrega um peso que poucos compreendem completamente, uma verdade que moldou não apenas a história de Israel, mas toda a humanidade. Você já se perguntou por que essa revelação foi tão impactante? Imagine-se no lugar de Moisés, um homem fugindo de seu passado, vivendo no deserto, e de repente, diante de uma visão inexplicável, Deus se manifesta e lhe dá uma missão grandiosa. Mas como Moisés poderia convencer um povo escravizado de que era o escolhido para libertá-los? O nome divino foi a resposta. E é aqui que a história ganha um significado profundo para nós. Essa revelação não era sobre um simples nome, mas sobre a natureza de Deus, imutável, eterno e autossuficiente. Enquanto os deuses egípcios dependiam de crenças e mitologias, o Deus de Israel simplesmente é. Mas será que essa mensagem continua relevante nos dias de hoje? O que significa saber que Deus é e não apenas foi ou será? Como essa verdade pode transformar sua vida? Vamos explorar cada detalhe dessa revelação e entender por que ela se tornou um dos pilares da fé cristã e judaica. A revelação divina a Moisés. No capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro quando percebeu algo extraordinário, uma sarça que queimava, mas não se consumia. Curioso, ele se aproximou, e então ouviu a voz do próprio Deus chamando-o pelo nome. Esse momento foi mais do que um evento sobrenatural, foi um chamado para mudar a história de um povo. Moisés tremeu diante da voz divina, e seu primeiro instinto foi duvidar. Quem era ele para libertar Israel? O peso da responsabilidade era imenso. Mas Deus não lhe deu um discurso motivacional, nem uma lista de estratégias. Ele simplesmente disse, eu sou o que sou. Com isso, Deus não apenas respondeu à dúvida de Moisés, mas revelou um dos maiores mistérios da fé. Esse nome era um sinal de autoridade e de soberania. Enquanto os egípcios invocavam múltiplos deuses para diferentes propósitos, Israel não precisava de intermediários. O Deus verdadeiro não se encaixava em rótulos humanos. Ele não precisava de explicações, porque ele simplesmente é. Mas o que exatamente significa essa expressão? Ela não apenas estabelecia Deus como ser supremo, mas também preparava Moisés para enfrentar um dos maiores desafios de sua vida, confrontar Faraó e liderar o povo pelo deserto. E mais, era um nome que carregava implicações eternas. Mas como Moisés reagiu a essa revelação? O contexto histórico de Moisés. Moisés nasceu em tempos difíceis. Os hebreus estavam subjugados no Egito, e a ordem do faraó era clara, todo menino hebreu deveria ser lançado ao Nilo. Mas, em um ato de coragem, sua mãe o escondeu e o colocou em um cesto, confiando sua vida ao curso do rio e, acima de tudo, a Deus. Criado na corte egípcia, Moisés viveu no luxo, mas nunca esqueceu sua verdadeira origem. No entanto, quando tentou agir por conta própria para defender seu povo, acabou matando um egípcio e precisou fugir. Ele passou 40 anos no deserto, sem imaginar que Deus estava preparando-o para algo muito maior. Moisés não se via como líder. Ele era apenas um pastor no deserto, longe da grandiosidade do Egito. Mas Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quando o momento certo chegou, a sarça ardente marcou o início de sua missão. Esse chamado mostrou que Deus usa as experiências da vida, até mesmo os períodos de solidão e fracasso, para moldar seus servos. Moisés teve que deixar o Egito para encontrar seu verdadeiro propósito no deserto. E quantas vezes isso não acontece conosco? O significado do nome Eu Sou. Quando Deus disse Eu sou o que sou, ele revelou um nome que vai além do tempo. No hebraico, essa expressão é Ei Esherei, que indica existência contínua. Deus não teve um começo e não terá um fim. Ele é eterno. Diferente dos humanos, que dependem de inúmeras coisas para existir, Deus é autossuficiente. Ele não precisa de um lugar, de um tempo ou de circunstâncias para ser quem ele é. Seu nome revela sua natureza imutável e sua soberania absoluta sobre todas as coisas. Imagine que sua vida seja uma vela acesa.
Ela depende do oxigênio para continuar queimando. Mas Deus é como o próprio Sol, não precisa de nada para brilhar. Ele simplesmente existe por si mesmo. Isso significa que, enquanto tudo à nossa volta muda, Deus permanece o mesmo. Esse nome também revela que Ele é um Deus presente. Não é um ser distante, mas alguém que está sempre ativo, governando e sustentando todas as coisas. E se Ele é, isso significa que sua presença é constante em nossa vida, independentemente das circunstâncias. Deus como único e verdadeiro Senhor. No Egito, cada deus era responsável por um aspecto da natureza. Havia um para o sol, outro para o rio, outro para a fertilidade. Mas quando Deus revelou seu nome a Moisés, ele estava deixando claro, não há múltiplas divindades, há apenas um Deus soberano. Diferente dos ídolos egípcios feitos de pedra e madeira, Deus é vivo e eterno. Ele não está limitado a um território, a uma cultura ou a uma época. Seu poder se estende sobre toda a criação, e sua autoridade é absoluta. Nenhum império pode derrubá-lo, nenhuma força pode contê-lo. Isso também significa que, enquanto os deuses pagãos precisavam de rituais e sacrifícios constantes para se fortalecerem, o Deus verdadeiro não precisa de nada. Ele é completo em si mesmo. Seu nome já diz tudo: eu sou. E se ele é o único Deus verdadeiro, por que muitas vezes colocamos nossa confiança em coisas passageiras? Quantas vezes confiamos mais no dinheiro, no status ou em nossa própria força? Esse nome nos lembra que nossa segurança só pode estar naquele que é eterno. A sarça ardente e seu simbolismo. A sarça ardente foi um sinal claro da presença de Deus, mas seu significado vai muito além da aparência milagrosa. O fato de a sarça queimar sem se consumir mostra a natureza eterna de Deus. Ele não se desgasta, não se enfraquece e não se limita ao tempo. Assim como aquela chama permanecia viva, Deus é imutável e sempre ativo. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas carrega uma mensagem poderosa. No deserto, onde Moisés vivia, arbustos secos pegavam fogo com facilidade e logo eram reduzidos a cinzas. Mas a sarça ardente era diferente, uma chama que não se apagava, assim como a presença de Deus em nossa vida. Esse evento também tem um significado prático para nossa fé. Muitas vezes, nos sentimos como Moisés, pequenos, incapazes, inseguros diante do chamado de Deus. Mas a sarça ardente nos lembra que o poder divino não depende da nossa força. Deus é quem sustenta a missão, e Ele é suficiente. Outro detalhe fascinante é que o fogo na Bíblia representa purificação e presença divina. Assim como Deus guiaria Israel com uma coluna de fogo, Ele nos guia hoje, nos purificando e nos preparando para viver sua vontade. Mas Moisés ainda precisava entender sua verdadeira autoridade. A autoridade de Moisés baseada no nome de Deus. Moisés hesitou quando Deus lhe deu a missão de libertar Israel. Ele não se achava capaz, não tinha eloquência, nem influência. Mas Deus não escolheu Moisés por suas habilidades, e sim porque ele mesmo estaria com ele. O nome divino era a maior credencial que Moisés poderia receber. Imagine um embaixador representando um rei. Ele não fala por si mesmo, mas carrega a autoridade de quem o enviou. Moisés não precisava se apoiar em sua própria capacidade, pois era Deus quem o enviava. Seu único dever era confiar e obedecer. Quando Moisés perguntou, "E se me perguntarem quem me enviou?", a resposta foi clara: "Eu sou, me enviou a vós", Êxodo capítulo 3 versículo 14. Essa era a garantia de que sua missão não fracassaria. Ele não estava lidando com um rei humano, mas com o próprio Criador do universo. Essa mesma autoridade ainda se aplica a nós. Quando Deus nos chama para algo, Ele não espera que façamos tudo sozinhos. Ele nos dá seu nome, sua presença e sua força. Mas como esse nome se manifestaria ao longo da história da salvação? O nome de Deus ao longo da história bíblica. Ao longo da Bíblia, Deus reafirma sua identidade como Eu Sou. Ele não muda, não evolui, não precisa de ajustes. Sua essência é eterna. No Antigo Testamento, ele se revela como Senhor de Abraão, Isaque e Jacó, sempre fiel às suas promessas. Mas um dos momentos mais impactantes dessa revelação ocorre nos Evangelhos.
Em João capítulo 8 versículo 58, Jesus declara: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Isso não foi apenas uma frase qualquer. Foi uma afirmação direta de sua divindade, e por isso os fariseus tentaram apedrejá-lo. Jesus usou esse nome em várias ocasiões: "Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida." Cada uma dessas expressões reforça que ele não era apenas um profeta, mas o próprio Deus encarnado. Isso nos leva a uma conclusão poderosa: o mesmo Deus que falou a Moisés na sarça ardente foi aquele que caminhou entre os homens. E se ele é o mesmo, sua promessa também é a mesma. Mas qual foi o impacto desse nome para o povo de Israel? O impacto na fé e na identidade de Israel. O nome Eu Sou foi um pilar da fé dos israelitas. Durante o Êxodo, ele lhes deu coragem para seguir Moisés. Nos períodos de exílio e sofrimento, ele foi um lembrete de que Deus nunca os abandonaria. O nome era um símbolo de aliança e proteção. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, muitos questionaram se Deus ainda estava com eles. Mas os profetas sempre os lembravam: Deus não estava limitado ao templo ou à terra prometida. Ele era o Eu Sou, presente em todos os lugares. Esse nome também ensinava algo fundamental: Deus não era um ídolo feito por mãos humanas. Ele era um Deus vivo, que falava, que agia e que se importava com seu povo. Isso fazia toda a diferença em um mundo onde a maioria dos deuses pagãos era silenciosa. Se Deus era o mesmo de Moisés, de Davi e dos profetas, ele também é o mesmo hoje. Sua soberania não se limitava ao passado. Ele continua governando sobre toda a criação. Mas o que isso significa para nós nos dias atuais? A soberania de Deus sobre toda a criação. O nome Eu Sou não apenas revela quem Deus é, mas também o que ele faz. Ele não está sujeito às mudanças do mundo, nem ao curso da história. Ele governa todas as coisas e nada escapa do seu controle. Muitas vezes, olhamos para as crises ao nosso redor e nos perguntamos se Deus ainda está no comando. Mas essa revelação nos lembra que ele nunca perde o controle. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua agindo, mesmo quando não vemos. Essa soberania traz segurança. Se Deus é, então ele está presente em cada detalhe da nossa vida. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Isso nos convida a confiar e descansar em sua fidelidade. E se ele é soberano, então sua palavra é imutável. O que ele prometeu, ele cumprirá. Mas como essa verdade se aplica ao nosso relacionamento com ele nos dias de hoje? A relevância do nome de Deus para os cristãos hoje. O nome Eu Sou não ficou preso ao Antigo Testamento. Ele continua sendo uma garantia para aqueles que creem. Se ele disse que é o Deus que provê, podemos confiar que nada nos faltará. Se ele disse que é o Deus que cura, podemos buscar sua restauração. Muitas vezes, nossa fé é abalada pelas circunstâncias. Olhamos para os problemas e esquecemos quem está no controle. Mas Deus não mudou. O mesmo Eu Sou que sustentou Israel no deserto é aquele que nos sustenta hoje. Essa verdade nos dá segurança em um mundo incerto. Se ele é eterno, então sua graça, seu amor e seu poder também são. Não importa a tempestade que enfrentamos, ele continua sendo Deus. E se ele ainda é o mesmo, isso significa que sua mensagem precisa ser compartilhada. Mas como podemos viver essa verdade na prática? A mensagem que ecoa na eternidade. O nome Eu Sou não é apenas um título divino. Ele é um lembrete de que Deus está sempre presente, sempre fiel e sempre soberano. Essa verdade transforma vidas e fortalece a fé daqueles que confiam nele. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixe seu comentário aqui embaixo e nos diga o que esse nome significa para você. Sua interação ajuda a espalhar essa verdade para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e juntos vamos continuar explorando as maravilhas da Palavra de Deus. O Deus que disse Eu Sou continua sendo o mesmo. E essa verdade precisa ser proclamada.